Quase ninguém entendeu o que Jesus realmente quis dizer, até agora. Logo no início, antes que qualquer palavra seja dita, já existe uma verdade que passa despercebida pela maioria. Quando Jesus falava, quase nunca era exatamente sobre o que parecia ser. Suas palavras carregavam camadas, profundidades e convites silenciosos, que só se revelavam a quem tinha coragem de olhar além da superfície. E é justamente essa dimensão escondida, essa mensagem que vibra no intervalo entre uma frase e outra, que quase ninguém percebe, mas que transforma completamente a forma como encaramos a fé, a vida e a existência. Antes de Jesus ensinar, ele desconstruía. Antes de explicar, ele revelava. E antes de nos dar respostas, ele nos colocava diante das perguntas que evitamos por medo do que encontraremos dentro de nós. É sobre isso que vamos mergulhar hoje. E se você ficar até o final, talvez descubra que muito do que você acreditava sobre as palavras dele era, na verdade, apenas o começo. Porque existe algo profundamente misterioso na maneira como Jesus falava. Ele não tinha pressa de ser entendido. Ele não falava para consolar os acomodados. Ele falava para acordar quem estava dormindo desperto. Cada frase era um convite para romper com a ilusão do óbvio. E o óbvio, esse terreno confortável onde a mente gosta de morar, sempre foi o maior inimigo da revelação espiritual. Quando Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não estava falando sobre capacidade auditiva. Ele estava falando sobre coragem. Coragem de ir além da palavra, além do literal, além do que a tradição nos ensinou a aceitar sem questionar. Imagine por um momento que você está sentado entre a multidão, tentando ouvir Jesus em meio ao burburinho das pessoas, ao calor do sol e ao vento que passa como se tivesse pressa. Ele começa a falar, e você percebe algo estranho. As frases são simples demais, quase banais. Uma semente que cai no chão, uma porta que se abre, um pastor que procura uma ovelha, um homem que constrói uma casa na areia. Nada disso parece grandioso, nada disso parece digno do Filho de Deus. Mas quanto mais você escuta, mais percebe que algo dentro de você começa a se mover, a pulsar, como se aquela história aparentemente comum estivesse mexendo em lugares que você nem sabia que existiam. Porque Jesus não falava para entreter, ele falava para desenterrar. E é por isso que suas palavras são tão perigosas para quem vive uma fé superficial. São como espelhos. Quanto mais você olha para elas, mais elas revelam não apenas o que você é, mas o que você tenta esconder de si mesmo. E é justamente esse desconforto que muitas pessoas tentam evitar quando ficam apenas no literal. O literal é mais seguro. O literal não exige mudança. Mas Jesus nunca quis formar seguidores confortáveis, ele queria formar transformados. E aqui está o primeiro grande choque deste vídeo. A maioria das pessoas que ouviam Jesus pessoalmente não entendia o que ele estava dizendo. Não porque eram ignorantes, mas porque estavam presas à ideia de que a fé era apenas sobre obedecer regras, repetir tradições e seguir costumes. Elas buscavam explicações simples, diretas, práticas. Mas Jesus falava para outro tipo de ouvido, o ouvido espiritual. E esse ouvido só se abre quando você aceita perder controle, abandonar certezas. Deixar que suas estruturas internas sejam reviradas pela verdade. É por isso que às vezes sentimos que certas passagens da Bíblia parecem pularem para fora do texto, em momentos específicos da nossa vida. Não é coincidência, é sincronia. É quando a palavra finalmente encontra espaço dentro de nós para ser o que ela sempre foi. A voz que antes parecia distante se torna estranhamente íntima. A frase que você já ouviu 1000 vezes de repente ganha um peso completamente diferente. A história que parecia simples se transforma em espelho, lâmina e cura ao mesmo tempo. E é aqui que entra a parte mais invisível e mais poderosa das palavras de Jesus. Ele ensinava não apenas para informar, mas para transformar. E transformação nunca acontece na superfície. A superfície só muda quando a profundidade é tocada. Jesus falava de coisas que pareciam pequenas porque, na verdade, estava apontando para algo enorme que não cabia nas palavras. É como se suas parábolas fossem janelas, não paredes. Ele não estava tentando limitar a verdade. Ele estava tentando abrir o caminho para que cada pessoa a encontrasse por si mesma. Mas por que as pessoas não percebiam isso? Porque milhares ouviram Jesus falar, e mesmo assim continuaram cegas para o que estava realmente sendo dito?
Talvez porque o maior obstáculo para entender Jesus nunca foi a falta de inteligência, foi a falta de disposição interna. Entender Jesus exige humildade para admitir que talvez você nunca tenha realmente entendido. Exige coragem para abandonar interpretações herdadas, formatos rígidos, tradições que se tornaram muletas espirituais. Exige aceitar que Deus não fala apenas para nos confortar, mas para nos confrontar. E é aí que muitos se perdem. Querem a palavra, mas não querem o impacto dela. Querem a mensagem, mas não querem a mudança que ela pede. Querem luz, mas continuam amando suas sombras. E Jesus, sabendo disso, escondia mistérios dentro de frases simples para que somente quem desejasse olhar mais fundo pudesse encontrá-los. O reino de Deus, segundo ele, não era entregue aos curiosos superficiais, era revelado aos buscadores sinceros. E se você está aqui, ouvindo isso agora, talvez seja porque existe em você um desejo que vai além do que você mesmo consegue explicar. Não é apenas curiosidade, não é só vontade de aprender mais, é aquela inquietação silenciosa. Você pode aprender mais. Siga o canal e ative as notificações. A parte 2 chegará em breve.